Bom dia. É bom estarmos juntos esta manhã, outra vez. Vamos deixar que todos tomem os seus lugares. Nós estamos quase num processo de transição para um outro lugar e eu estou certo que nessa altura vai ser diferente, não é? É, não é? Obrigado, Zé, por esse amém. É enfático, é mesmo bom, é isso que eu quero. Vamos dizer, vai ser diferente ou não vai? Vai? Amém. Agora sou eu que... Vamos perguntar em primeiro lugar, será que há alguém que está connosco pela primeira vez? Queremos dar as boas-vindas de uma forma especial? Sabemos que alguém está. Pode ficar de pé, por favor. E penso que... Pode ficar de pé também, porque eu creio que é um prazer. Mas as crianças não estão aqui? Pois. Podem depois dizer os nomes das crianças? Vamos pedir que se apresentem, está bem? Roberta. Gabriel e Tiago. Muito bem, sejam bem-vindos. O Arcílio já tinha estado cá, connosco, veio à Terra Prometida preparar, não foi? E veio e agora traz a família toda. Sejam bem-vindos, está bem, Roberto? E para as crianças, temos muito gosto em receber-vos. Vai ser um prazer. Só dizer aos irmãos que este domingo é o antepenúltimo domingo que nós estaremos aqui, não é? Porque no dia 30, permitindo Deus, nós já estaremos lá em Semelho, está bem? E vamos realmente sintonizando as nossas atenções para isso. Uma das coisas que gostava de dizer aos irmãos é o seguinte: está produzido um documento, é um documento porque tudo aquilo que tem informações importantes é um documento, está bem? Então foi feito um papel, este papel aqui é muito importante e eu gostaria que todos os irmãos levassem. Aqui tem a explicar as diferentes formas de chegarmos a Semelho, está bem? Desde o transporte público até a carrinha que a igreja vai disponibilizar e também os transportes particulares e o vosso próprio carro. Nós temos aqui toda a explicação que é necessária. Mesmo quem viaja de autocarro, está aqui a ser explicado os autocarros, as paragens, onde deve parar, o preço do bilhete, etc, etc. Agora, nós gostaríamos muito que realmente os crentes falassem entre si, interagissem entre si, porque às vezes há alguém que mora perto uns dos outros e tem carro e podem facilitar os transportes, está bem? Comecem a pensar sobre isso. Mas nós fizemos o trabalho de casa e a ideia é ter um documento onde vocês podem basear para chegar a Semelho. Está certo? Depois de saberem o caminho não há problema, mas para já nesta transição nós não gostaríamos que ninguém ficasse pelo caminho. Portanto, perguntem, conversem. A Paula teve o cuidado de fazer essa viagem de propósito para ver como é que ela se fazia de autocarro e agradecemos à Paula por isso. E este documento aqui é importante. No final, os irmãos levem todos isto, está bem? Aqui tem várias a explicar o que é que, na verdade, como é que podem chegar lá. Entretanto, há aqui uma nota que está escrita aqui mesmo, em sublinhado, na parte final, que diz solicitação, não é? Esta solicitação eu vou lê-la porque ela é importante. Nós estamos num período de transição e nós gostaríamos que algumas coisas começassem a bater certo, está bem? Diz assim: se é professor da Escola Bíblica Dominical, recepcionista, participante do coro, dirigente da reunião, da equipa da super igreja, pregador, responsável por alguma atividade especial ou departamento, ou até mesmo assistente, procure chegar a cada atividade no mínimo 15 minutos antes. Eu estou capaz de encorajar o Clube dos 15. Sabem qual é o Clube dos 15? É chegar 15 minutos antes à igreja. Pode ser? Querem seguir o meu desafio? Deixem-me só dizer uma coisa. Às vezes nós falamos, desafiamos, mas temos que ter autoridade para isso, não é? Durante 12 anos eu viajei 75 km com mais 3 pessoas, éramos 4, para ir à igreja todos os domingos. Eu tinha que fazer 75 km, não é? E sabem uma coisa? Em 12 anos, só uma vez cheguei atrasado. E sabem porquê? Porque a EDP resolveu fazer aquela caminhada em cima da Ponte Vasco da Gama sem avisar o público. Foi a única vez. Portanto, irmãos, se eu em 12 anos consegui fazer 75 km sem chegar atrasado, os irmãos eu acho que conseguem. Está bem? Vamos tentar fazer isso. Porque isso ajuda a regular o nosso culto, ajuda a interação entre as pessoas e até ajuda o quê? Dá para tomar um cafezinho antes do culto, está bem? Pode ser? Então vamos tentar fazer isso. Lembrem-se, o Clube dos 15, está bem? É 15 minutos antes, pode ser? Combinado? Estamos já assim desta forma a encorajar-nos para nós, quando transitarmos para um novo lugar, podermos ter realmente não só a bênção de ter o espaço que temos,
mas também nós próprios podermos articular-nos de maneira a podermos estar mais seguros do trabalho que fazemos uns e outros. Entretanto, irmãos, lembrar uma outra coisa que está aqui importante, que é passar para os irmãos, que é o seguinte: esta semana é uma semana importante, nós estamos com trabalhos especiais lá em Semelho já, e esta terça-feira vai haver um trabalho especial a partir das 10. Se alguém está disponível e gosta de pintar, então é uma boa oportunidade para chegar lá a Semelho às 10 e ajudar-nos a acabar alguns trabalhos de pintura que nós estamos a fazer lá, está bem? Portanto, quem estiver disponível, entretanto, isso será bom. Lembrar também às quartas-feiras, às vezes alguns irmãos dizem: pastor, tem que lembrar às quartas-feiras. Eu pensava que toda a gente sabia, mas se calhar não. É que às quartas-feiras, às 20h30, a igreja reúne-se para a reunião de oração. Eu não sei se todos sabiam, mas alguns pediram para eu informar, então eu estou a fazer isso, está bem? Quartas-feiras às 20h30. E como esta quarta-feira, isto é, quinta-feira é feriado, por que não virem até cá à noite para termos um tempo de oração especial, está bem? Será uma boa ideia. Podem dormir até mais tarde, é um desafio, está bem? Então, terça, dia de trabalho, quarta-feira, reunião de oração, e quinta é feriado, não é? Sabiam? A quinta é feriado, está bem. E nesse dia há uma coisa especial que está a acontecer aqui em Braga. Eu vou pedir ao David que ele rapidamente nos diga o que é que acontece quinta-feira. Então, dia 20, na quinta-feira, vai haver a Marcha por Jesus. As igrejas evangélicas em Braga estão reunidas para, durante a tarde, fazermos uma caminhada pela avenida em Braga. A reunião é à tarde às 2h no Parque da Ponte, em frente ao Fórum. Vamos passar lá, esperar uma meia hora, enquanto ouvimos os provisórios, e depois vamos subir a avenida e passar pela Rua do Raio até à frente do McDonald's, onde vamos ter o David Neutel e o Nani Azevedo. Há duas equipas para quem nos quiser ajudar: a equipa de evangelismo e a equipa de batedores. Os batedores são para ajudar a massa de pessoas a seguir um só caminho, todos unidos. E também quem for no dia e quiser e puder levar alguma forma de mantimento, de comida, pode levar. Vamos ter lá também a recolha de alimentos para famílias carenciadas em Braga. Alimento não perecível. Isso. Pronto, tive aí uma ajuda agora. Penso que é só. Também estamos a vender t-shirts, chapéus e garrafas para ajudarmos monetariamente na marcha. Então, se alguém quiser acompanhar nisso também, pode falar comigo no final do culto. É das 14 às, acho que é 16. Muito bem. Dia 29, irmãos, nós vamos ter lá em Semelho um dia de preparação das instalações para o dia 30. E aqueles que quiserem chegar lá e ajudar de alguma maneira, nós vamos estar lá o dia todo. Basta que levem umas sandes e fazemos por lá uns piqueniques com as sandes de cada um, pode ser? Então, dia 29, portanto, será o dia de preparar as instalações para o dia 30, e como sabem, no dia 30 será a dedicação do espaço ao Senhor em ato de culto e também culto de batismos. E nesse dia vamos ter um almoço comunitário. Não é partilhado, é comunitário. Eu precisarei de explicar os termos. Quando é partilhado, significa que cada um leva, não é, e coloca na mesa. Quando é comunitário, significa que a refeição está lá, ela vai ser preparada por uma empresa de catering e o preço é 5 euros. Quem precisar, espero que todos vocês se interessem por isso, deverá colocar o nome naquela lista que o pastor Ezequiel tem ali. Por favor, à saída, coloquem lá quantas pessoas pretendem que almocem nesse dia, e nós queremos fazer um dia de festa ao Senhor também, está bem? Então, 29 é um dia de preparação, sábado, e 30 será a festa que nós vamos dedicar ao Senhor. Entretanto, lembrar aos irmãos que ontem nós admitimos um novo membro da igreja. Não sei se o Yuri está. Yuri, estás lá atrás. Então, podes ficar de pé, só para o povo te conhecer. Este é um novo membro da igreja, o mais recente. Se calhar é um dos mais altos, mas é um dos mais recentes,
que aceitámos na nossa igreja ontem. E querendo Deus, no próximo dia 30, nós iremos receber, através do batismo, o Miguel. Miguel, não está aí? Não estás aí? Estás aí, Miguel. Então o Miguel vai ser recebido em batismo, juntamente com o André. O André que já noutra Assembleia foi aceito também. Está bem? Então será assim. Entretanto, só antes de prosseguirmos o nosso culto, eu sei que chegou uma nova família que eu cumprimentei à entrada, mas que não estava no momento em que eu agora saudei. Não pode ficar de pé e dizer o seu nome, por favor, e da sua esposa também? Carol. E a menina? Alessandra. Muito bem. Sejam bem-vindos, está bem? Eles chegaram aqui a Braga há cerca de 2 meses e estão a visitar a nossa igreja pela primeira vez. Muito bem. Sem sair do seu lugar, já cumprimentou a pessoa que está ao seu lado? Já? Pronto. Muito bem. Ok? Muito bem. Eu acho que não fui muito sábio, não é? Dei-vos a oportunidade de vocês conversarem, não é? Estás bem. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe este tempo. É bom esta alegria, esta satisfação de estarmos juntos a louvar o Senhor, a adorá-lo. A reverência, em primeiro lugar, tem que estar dentro dos nossos corações, não é? E estando dentro dos nossos corações, certamente passará para fora também. Pai, Tu és Deus sempre e há qualidades que Tu tens que jamais perderás por seres Deus. E, Senhor, é tão bom quando nós olhamos para um Deus como Tu e entendemos que toda a consistência existe em Ti, porque Tu és um Deus que não falha, não se engana, não altera o seu comportamento para conosco. És um Deus que ages em plenitude e, Senhor, nós Te vemos assim. Por isso, quando olhamos para Ti também vemos estabilidade no Senhor e por isso sabemos que somos aceitos e amados, não porque mereçamos, mas porque Tu decidiste amar-nos, Senhor. E obrigado por isso. Também não entendemos ao certo porque Tu nos escolheste no meio de tanta gente e nos dás o prazer e o privilégio de estarmos juntos esta manhã para Te adorar em conjunto. Senhor, que as nossas vozes se juntem para testemunhar acerca do grande Deus que Tu és. E que acima de tudo os nossos corações, bem lá no fundo, estejam comprometidos com a adoração plena e perfeita que Tu desejas de nós. Basta, Senhor, que nesta hora nós saibamos trazer todos os louvores, toda a gratidão, todo o reconhecimento por aquilo que Tens feito por nós e saibamos expressar-nos através das palavras, dos cantos, das orações e também do ouvido, quando ele está disposto para escutar o que a Tua palavra nos diz. Deus abençoe se alguém aqui esta manhã está confuso, está baralhado, está triste, está com algum problema que não consegue resolver. Deus, quando entramos na Tua presença, nós sabemos, Senhor, que há resolução para aquilo pequenez que nós somos perante um Deus tão grande como Tu. Por isso, Deus, ao sairmos deste lugar, que não seja só a aprendizagem, mas acima de tudo o nosso coração se renove na Tua presença, Senhor. E algum problema que haja em nós, alguma tristeza, possa ser absorvida por completo. É porque Cristo, quando morreu, o Seu sangue absorveu todo o mal, pagou toda a culpa e por isso nós estamos diante de Ti com o nosso coração derramado na Tua presença. Fica connosco, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Bom dia, irmãos. Vamos ler aqui Salmos, capítulo 63, de 1 a 9. Ó Deus, Tu és o meu Deus, sem cessar te procuro. A minha alma está sedenta de Ti. Todo o meu ser Te deseja, como a terra ardida. Exausta sem água, quero ver-te no Teu santuário e completar o Teu poder e a Tua glória. Porque o Teu amor é mais precioso do que a vida. Com os meus lábios Te louvarei, e toda a minha vida Te bendirei. A Ti levantarei as mãos em oração. A minha alma ficará satisfeita, como se tivesse comido uma deliciosa refeição. Os meus lábios Te louvarão alegremente. Quando estou deitado, lembro-me de Ti. Se fico acordado, medito em Ti, pois Tu és o meu auxílio. Cantarei feliz debaixo de Tuas asas. A minha alma está unida a Ti, e com Tua mão mantém-me seguro. Vamos nos colocar de pé e, tal como o Salmo diz, com os nossos lábios, vamos louvar a Deus com o cântico Jesus em Tua presença. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só para Te adorar e fazer Teu nome grande, grande, e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só para Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só para Te adorar e fazer Teu nome grande, grande, e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Vamos ter agora um momento de oração, de adoração e louvor.
diz que devemos buscar a Deus com todo o nosso coração. É isso que vamos fazer com este cântico. Eu te busco, ó Deus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero por ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vamos fazer uma leitura bíblica, Isaías 55, 6 a 11. Podemos começar as mulheres e depois os homens, e depois as mulheres, depois os homens, e sempre assim. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Vamos cantar agora o cântico Graças Dou, enquanto fazemos as ofertas. Os convidados não se sintam constrangidos, é só um momento para a igreja. E vamos agradecer a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz por nós e pela nossa vida, e agradecer
nós temos, porque é tudo só graças a Ele. Aqui diante de ti, eu tenho tanto para te agradecer. Graças dou, graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados à cruz. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Graças dou. Graças dou, graças dou. Graças dou, graças dou, Com o meu coração. com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. 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 Graças dou. Graças dou. Graças dou. Graças dou mesmo, não é? Contentamento, satisfação nos nossos corações. Gostaria de gastássemos algum tempo a orar e a pedir ao Senhor que trouxesse a sua graça sobre nós, as suas bênçãos sobre nós. Temos alguns motivos pelos quais nós precisamos de agradecer ao Senhor. Um deles é neste alinhamento da gratidão que nós sentimos nos nossos corações por esta transição que está prestes a acontecer. E, acima de tudo, os irmãos saibam que Deus tem providenciado todos os recursos de muitas maneiras, e nós estamos tão gratos ao Senhor por Ele nos permitir fazer a Escritura. Estamos preparados para fazer a Escritura nestes próximos dias, e por isso nós temos muitos motivos para dar graças a Deus. Sem dúvida nenhuma, Deus tem movido muitos corações, coisas que nos surpreendem do ponto de vista financeiro, e
estarmos a esta altura prontos para fazer a escritura deve ser um motivo de muita gratidão. E eu quero pedir que alguém na congregação se levante e que dê graças ao Senhor por isso e nos ajude também a orar para que esta transição seja feita da melhor forma possível, nunca esquecendo que não estamos a transferir-nos apenas de lugar. Nós queremos que ali pessoas conheçam a Jesus pessoalmente, como tem acontecido aqui, e esta é a nossa maior esperança, é trabalhar a favor desta cidade, servindo o Senhor, adorando o Senhor lá. Por isso, é sempre um motivo de muita gratidão. Nós não só agradecemos ao Senhor por aquilo que Ele nos permite ter e fazer, mas acima de tudo, que haja visão em cada um de nós para naquele lugar pessoas aceitarem a Jesus como Salvador e seguirem o percurso cristão. Alguém gostaria de levantar a sua voz e orar? Pode fazer isso. Amém. Senhor, obrigado pelo privilégio que nos tens dado de, através deste espaço novo, nós te podemos servir. Obrigado por aqueles que têm feito o esforço de ali trabalharem para tornar aquele lugar mais agradável. Abençoa o próximo dia 30, Senhor, quando ali estaremos juntos para dedicar aquele espaço ao Senhor e para podermos dar o testemunho que Jesus nos pediu através do batismo, que outros mais ali naquele lugar o possam fazer, pessoas se convertam a Ti arrependidos dos seus pecados, Senhor. Que a pregação do Evangelho ali, quem quer que seja, seja uma pregação conduzida pelo Teu Espírito, baseada na Tua Palavra, Senhor. Nós pedimos que haja pessoas nesta cidade a converterem-se a Jesus, Pai. Oramos, Senhor, por aqueles com quem temos tido contacto. Quero lembrar-me do Senhor Azevedo, do Senhor Peixoto, do Senhor Francisco, também do Sr. João e outros, Senhor, que através destes contactos têm estado connosco. Nós te pedimos que abençoes a vida deles, Senhor, sobretudo o Sr. Azevedo, o dono da propriedade. Ó Deus, que Tu possas desta forma chamar-lhe a atenção para a realidade da vida eterna, Senhor, e Tu concedas a este homem o privilégio de ele um dia te conhecer pessoalmente, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus que estás diante de nós, o Deus que ao mesmo tempo supera as nossas expectativas, que nos surpreende. Ajuda-nos a acreditar em Ti, Senhor. Ajuda-nos a vivermos cada dia novo na Tua presença. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Obrigado pelo percurso, pela obra feita, Senhor. Nós Te pedimos que nos continues a abençoar a todos.
acima de tudo, Pai, faz-nos sentir fome e sede de Ti cada dia, Pai. Faz com que nós não consigamos fazer o que quer que seja sem Ti. E, Senhor, mesmo aquilo para o qual nos sentimos tão preparados, tão capazes, que nos mostres, Senhor, que tudo é fruto da Tua própria graça, Senhor. Fica connosco, examina o nosso coração, faz-nos andar em fidelidade diante de Ti, Senhor, e que Tu nos ensinas os caminhos verdadeiros, não só através da Tua palavra, mas o Teu Espírito nos guie, nos faça perceber quem somos e para onde vamos. Oramos estas coisas com gratidão pelas ofertas que Tens permitido que o Teu povo dê e que elas se multipliquem e sejam fielmente administradas para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda sentados, vamos cantar outra música. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece-me bem os meus pensamentos. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece bem meus pensamentos. Examina-me, examina-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me e conhece bem meus pensamentos, e vê se há em mim caminho de maldade, e vê se há em mim caminho de maldade, e ame, Senhor, aos caminho eterno. Examina-me, ó Deus, examina-me, ó Deus. Eu vou pedir que nós fiquemos ainda durante um minuto ou outro em pensamento com o Senhor, continuando no seguimento deste hino que acabamos de cantar, que o Senhor examine os nossos corações, ao mesmo tempo que nós saibamos dar a resposta à pergunta: qual foi a última vez que tiveste um encontro significativo com Cristo? Vamos orar, cada um de nós em silêncio pode fazê-lo. Temos vindo a falar sobre esta necessidade que nós temos de encontros com Cristo. E quero terminar hoje, se Deus permitir, quero terminar hoje esta série de sermões sobre este assunto, e tínhamos combinado que iríamos terminar com um dos personagens do Novo Testamento que faz parte da lista dos apóstolos. E de facto, eu sei que este apóstolo não é apreciado por todos, nem todos gostariam de ser como ele, mas a verdade é que de alguma forma nós nos parecemos com ele. Em alguma coisa nós somos iguais a ele. E sabem que os evangelhos são um registro de encontros, na verdade. O que nós temos, os 4 evangelhos, são registros de encontros. Quando lemos qualquer um dos evangelistas, nós percebemos que
São biografias de pessoas que se encontraram com o Mestre, pessoas que andaram com Jesus. E também encontros que o próprio Cristo promoveu. A própria chamada dos apóstolos, como nós sabemos, são registros de intervenções de Jesus na vida dessas pessoas. E todos nós temos uma história em que Deus interviu de alguma maneira. Mais ou menos conscientes, a nossa vida é marcada pela presença de um Deus. Seja ele vivido da forma correta, procurado da forma certa ou não, mas há um Deus nas nossas vidas. Quando não é o verdadeiro Deus, algum Deus existe. Na verdade, não há vazios, ninguém consegue viver vazio. Eu lembro-me quando eu era mais ou menos jovem, mais ou menos, não sei se alguma vez fui bem jovem, não? Mas acontece que nessa altura usava-se muito uma expressão: Jesus preencheu o vazio da minha vida. Eu nessa altura ficava um bocado confuso, porque eu percebia que eu acho que não há vazios, ninguém vive vazio. Podemos viver vazios de Deus, mas cheios de alguma coisa, porque na verdade o ser humano procura preencher-se a si próprio. E todos nós percebemos isso. Às vezes andamos vazios do verdadeiro Deus, mas procuramos preencher-nos de alguma outra coisa, de alguma outra forma. Ao longo dos últimos sermões, os irmãos têm ouvido várias vezes esta expressão que aparece, que qual foi a última vez que tiveste um encontro significativo com Cristo? Esta tem sido a pergunta que nos tem perseguido. Eu não sei se vocês têm dado muita atenção a isso ou valor a isso, mas esta tem sido a pergunta que tem estado por trás de tudo isto. Falar desta necessidade de encontros significativos com Cristo, a mim, creio eu, ser muito oportuno. Às vezes algumas pessoas mais espirituais podem pensar assim: mas afinal todos os encontros com Cristo são significativos. Pelo menos deviam ser. Mas nós sabemos que nem todos são. Encontramos registros nas Escrituras de pessoas que tiveram encontros com Jesus e não aconteceu nada. E às vezes pode acontecer o mesmo connosco. Por isso eu quero hoje falar sobre esta personagem, e ele é o apóstolo Pedro. Nós lhe chamamos o apóstolo Pedro, mas ele na verdade tinha o nome de Simão. Como sabem, Simão significa aquele que ouve. E daí vem um outro nome que também aparece nas Escrituras, chamado Simeão, que é ouvinte. Então é interessante, nós encontramos esta personagem que nos aparece descrita e que depois o próprio Senhor Jesus, como sabem, lhe deu o nome de Pedro, e ele ter ficado conhecido Simão Pedro. Há um jogo de palavras que na nossa língua não faz grande efeito, mas a verdade é que Simão era o nome dele e Jesus lhe atribuiu o nome de Pedro, que significava rocha, ou pequena rocha, ou pedra consistente. E é interessante pensar sobre isso porque quando nós olhamos para as Escrituras nós percebemos que Jesus muitas vezes fez isto e Deus ao longo da história fez isto na vida das pessoas. Dentro da cultura judaica acontece muito isto, mudar os nomes às pessoas, não é? E é interessante porque isso tem um significado expressivo, porque mostra algum caráter, não tanto relacionado com a pessoa, mas mais alguma coisa que Deus quer que aconteça na vida dessa pessoa. E é curioso que quando Deus muda o nome, tem a ver com uma missão, algo específico que Deus quer fazer nessa pessoa. E nós sabemos que isto aconteceu hoje em dia, e curiosamente quando olhamos para o Apocalipse, nós vemos que o Apocalipse nos diz que nós vamos receber um novo nome. Uma pedra branca onde está escrito o nosso novo nome. Isto para dizer o quê, meus irmãos? Na perspectiva de Deus, quando Ele muda alguma coisa, Ele muda para que algo consistente. Curiosamente, quando olhamos nas Escrituras, nós percebemos que o segundo é sempre melhor que o primeiro. Façam um estudo sobre isso. Ao longo da palavra, nós percebemos isso. O segundo é sempre melhor que o primeiro. Lembram-se de algumas coisas? Por exemplo, o segundo templo, maior glória existiria lá, um novo corpo, etc, etc, por aí. Se quiserem esta semana ocupar-se um pouco com isso, pensem sobre isso. Realmente, nós vamos olhar para este homem e perceber que há momentos de conversão na vida dele. Às vezes nós temos uma terminologia que dizemos: eu converti-me no ano tal. Sabem, eu não tive só uma conversão, eu tive várias. E eu espero que isso aconteça convosco também. Nós precisamos de várias conversões ao longo da nossa vida cristã. É mau quando nós
ficamos apenas no momento da nossa história em que nós percebemos que éramos pecadores e a partir daí nós sabemos que vamos para o céu, sabemos que a vida eterna nos foi concedida pela graça do Senhor e parece que a partir daí alguma coisa mudou. Mas sabem, quando Deus inicia um processo, Ele fala continuamente. A maneira de Deus agir connosco é uma forma continuada, permanente, porque Ele é um Deus assistente, um Deus permanente, um Deus que está presente. Não é o Deus que faz as coisas e se ausenta. É de tal forma interessante que o próprio Senhor Jesus nos disse que enviaria o Espírito Santo para estar connosco. Estar connosco. De forma diferente acontecia no Velho Testamento. Quando o Espírito Santo queria utilizar alguém para uma obra específica, vinha sobre ele, depois da obra realizada ele ausentava-se. Mas no Novo Testamento há uma nova verdade. Depois da obra de Cristo, o Espírito Santo vem para ficar, Ele habita-nos, nós somos templo do Espírito Santo. Portanto, esta realidade, um Deus presente, significa que quem está presente faz. Por isso há uma obra continuada na nossa vida como resultado da presença deste Deus. Às vezes nós não estamos conscientes em relação a isso. Mas a verdade é que Deus habita-nos. Porque não somos nós que decidimos ser habitados, mas é Deus que, pela sua muita graça e misericórdia, nos habita. E Ele quer que nós sejamos intensos nisso. Então, conversão, meus irmãos, é uma palavra que aparece nas Escrituras e, na verdade, há duas coisas associadas, conversão e regeneração. Na verdade, a palavra conversão significa, no seu sentido pleno, significa virar, retornar. Todos nós precisamos de virar e retornar ao longo da nossa história. A conversão acontece e deve acontecer na nossa vida várias vezes. E a conversão sempre faz com que essa volta se dê em direção a Deus. A isso chamamos reconciliação, chamamos regeneração, e que é feita através do arrependimento e da fé que nós depositamos na pessoa que nos pode governar. Então, nós nos convertemos, sim, pela graça do Senhor nós admitimos que éramos pecadores, iniciámos a vida cristã, mas a conversão precisa de acontecer nas nossas vidas sistematicamente, porque ela significa uma volta a Deus, um retorno ao Senhor. E é tão fácil. Por alguma razão Jesus disse que nós éramos ovelhas, e como já falámos várias vezes, as ovelhas têm características próprias de pessoas que se perdem, de animais que se perdem. Jesus não disse, vocês são os meus cavalos, vocês são as minhas ovelhas. Isto é, as ovelhas criam um fator de dependência total no seu próprio pastor. Tudo isto está ligado. Nós precisamos de um Deus permanente, consistente, presente, um Deus que na verdade nos faz retornar a Ele de uma forma sistemática. Porquê? Porque a tendência que nós temos é nos afastarmos. Deus prepara tudo para que isso não aconteça, mas a verdade é que acontece. E eu preciso de reconversões na minha própria vida. Por isso, meus irmãos, este primeiro encontro que Jesus teve com este homem, na verdade, foi tão importante que fez com que ele percebesse que todos os convertidos são regenerados e todos os regenerados são convertidos. Isto é, o trabalho de Deus atua de tal maneira que quando eu me encontro com Cristo, eu encontro-me para ser diferente, para ser melhor, para ser trabalhado, mudado, transformado por esse Deus grande, que fez a obra da salvação e opera também a obra da santificação. Vamos a Pedro. Pedro, o que ele tem, de facto, são encontros geradores de mudança. Pedro tem 3 conversões, deixem-me usar a expressão. Não quero que vocês fiquem preocupados com a teologia aqui, não quero que fiquem preocupados porque dizem, não, conversão só há uma. Como eu vos digo, é bom que existam várias na vossa vida. Tendo em conta que o sentido é este, plenos de mudança, de transformação, coisas que Deus opera na nossa própria vida que nos fazem mudar. Então vamos lá. Há uma tripla conversão em Pedro. Em primeiro lugar, vamos a João capítulo 1, verso 41 e 42. João capítulo 1, verso 41 e 42. Os irmãos sabem que, curiosamente, antes de Jesus teve vários discípulos, não é? E vários apóstolos neste caso, mas antes disso, pelo menos 2 apóstolos que vieram a ser apóstolos de Jesus, já eram seguidores e discípulos de João Batista. Lembram-se que João Batista
foi chamado para vir fazer o trabalho de precursor, isto é, aquele que havia de anunciar o reino dos céus, preparando a chegada do Messias, a chegada do Senhor Jesus. E o que nós encontramos nestes versículos 41 e 42 é o seguinte: ele achou primeiro o seu... Deixem-me ler a partir do verso 35. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos e vendo Jesus passar disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Isto é, onde moras? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava a morar e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª, isto é, mais ou menos 4 da tarde. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido e testemunhado de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achámos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Este é o primeiro encontro que Jesus tem com Pedro. Curiosamente, neste primeiro encontro, Jesus faz uma coisa muito simples. Nem sequer deixa que Pedro abra a boca. E sabem que Pedro era muito bom a abrir a boca rápido, não é? Jesus nem lhe dá a hipótese. Jesus diz: olha, tu és Simão, mas vais passar a chamar-te Pedro. E parece que a história fica por ali. O encontro dá-se assim de uma forma instantânea. Curiosamente, parece que nada acontece. Mas reparem, como eu disse há pouco, quando Jesus muda o nome, ou Deus muda o nome, significa que ele tem o nome associado a uma missão, associado a alguma coisa que Deus quer fazer de maravilhoso na sua própria vida. E o que nós sabemos hoje é que, de facto, Pedro, ao longo do ministério, a certa altura, quando é perguntado acerca de quem é Jesus, ele tem uma afirmação substancial, uma verdadeira rocha, quando ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus faz uma declaração dizendo: olha, isso não veio pelo teu próprio conhecimento nem pela tua sabedoria, foi o Espírito que te revelou. E, meus irmãos, entendemos nós que a razão por que Cristo muda o nome a Pedro, para este sentido de Cefas, que no grego quer dizer isso, a palavra Simão estaria, obviamente, no aramaico, e então nós encontramos esta mudança. Jesus quer operar neste homem uma mudança que começa através do significado do seu próprio nome. Isto é, Jesus esperava que da boca de Pedro saíssem afirmações sólidas, como pedras substanciais, naquilo que é a vivência entre duas pessoas. E na relação que Jesus iria estabelecer com ele, Pedro iria compreender que as suas afirmações seriam substanciais para provar que a relação entre nós e Jesus tem que estar firmadas em afirmações sólidas, substanciais, como as pedras dão sustento àquilo que é a estrutura de qualquer coisa. E é interessante este primeiro encontro, meus irmãos, porque também não se percebe bem. Nós sabemos que Pedro era da cidade de Betsaida, cá em cima no norte. Não sabemos porquê, encontrava-se em Betânia. Este encontro dá-se em Betânia, curiosamente, mais a sul, do outro lado do Rio Jordão. Mas, na verdade, Pedro era da Galileia. E é para lá que Jesus volta, depois da morte de João Batista. Ele vai desenvolver o seu ministério na Galileia. Porquê? Porque havia uma profecia que dizia as Galileias dos gentios. Isto é, parece que de alguma forma nós sabemos que aquela região ali seria indicada pelo Senhor para que o próprio ministério do Senhor Jesus se desenvolvesse ali, apesar de ele vir à Judeia, a Jerusalém, muitas vezes. E o que acontece é que este segundo encontro dá-se precisamente lá, num outro lugar, e o Senhor Jesus encontra-se com Pedro uma segunda vez, e neste segundo encontro, se é verdade que o primeiro encontro Jesus muda a sua identidade e o identifica como um pescador, que era isso que ele era, nós encontramos neste segundo encontro algo extraordinário que nós encontramos em Lucas capítulo 5. E quero convidar-vos rapidamente a Lucas capítulo 5. Encontramos este segundo encontro que Jesus tem com Pedro, do versículo 1 em diante. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos, Genezaré que é o mesmo mar da Galileia, o lago da Galileia,
E via 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, ausentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faste ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhámos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Segundo encontro que Jesus tem com Pedro. Segunda conversão. Meus irmãos, Pedro vê-se aqui como pecador. Quantos encontros tu tens tido na tua vida com Cristo que mostram a tua condição de pecador? Tens dificuldade em admitir que a tua natureza é uma natureza pecaminosa ainda? Uma natureza que está a lutar constantemente contra a nova natureza que o Senhor nos revestiu por causa do seu trabalho na nossa vida? És consciente de que lutas contra alguma coisa que na verdade te pode prejudicar na relação com Deus? O pecado está à nossa volta. Ele pode ser trabalhado aqui, pode ser realizado através das nossas ações, e até a Bíblia diz que o pecado até pode ser por aquilo que nós não fazemos que devíamos fazer. Então, é interessante olharmos para este episódio aqui. Pedro precisou de que ver alguma coisa de extraordinário na sua vida para que ele percebesse a pequenez que ele era perante o Deus Todo-Poderoso que estava na sua presença. O que eu quero dizer com isto, meus irmãos, é que pessoalmente não quero ficar preso à ideia de que Jesus salvou a minha alma e graças a Deus eu vou para o céu. O trabalho que Deus fez pela sua própria vida ao trazer-nos, ao salvar-nos na cruz do Calvário, isto significa uma vida intensa de comunhão com Ele, de crescimento com Ele, de compreensão dEle, que requer da nossa parte o desejo firme de ir ao seu encontro. A vida do cristão que se baseia apenas no episódio da sua conversão e que vive a vida cristã baseado num acontecimento único, que provavelmente terá sido testemunhado por muitos mais, mas não é suficiente para aquilo que são os propósitos de Deus na nossa própria vida. Tu e eu precisamos encontrar-nos com Cristo em encontros significativos, assim como precisamos de encontros significativos na nossa vida para fortalecer amizades, para conseguir compreender aquilo que é o valor do amor. Com Deus, ainda mais forte esta necessidade se torna. Neste segundo encontro, Jesus mostra a Pedro a necessidade que ele tem de que os seus pecados sejam perdoados. Então, eu não sei bem onde é que se dá a conversão de Pedro e para mim não é importante. O que eu sei é que quando olho para Pedro vejo um homem completamente estabilizado em tantas coisas e vejo um homem necessitado de encontros constantes com Jesus. Se tu viveres daquilo que é a tua história, tu és um pobre cristão. Nós precisamos de viver da história de Jesus em nós e não da nossa história em Jesus. É mais aquilo que Deus efetua do que aquilo que eu próprio acho que devo efetuar em Cristo. Se é verdade que as duas coisas trabalham juntas, é verdade que a maior dependência tem que ser do meu mestre do que eu viver a vida cristã baseado na minha história, na minha experiência. Às vezes esse erro também os pregadores passam.
Às vezes é fácil ouvir os pregadores dizer: já levei não sei quantas pessoas a Jesus, já batizei não sei quantas pessoas. Olha, eu não sei, nem estou preocupado. Porquê? Porque para mim a substância da minha vida cristã depende do dia a dia, depende da minha intimidade com o Senhor. É tão fácil cometer um erro que prejudica toda a minha história. Por isso, eu preciso de Jesus. Eu preciso de caminhar com Ele. Preciso que Ele me ajude a vencer as minhas tentações, os desejos do meu coração, as invenções da minha mente, as aspirações da minha alma. Eu preciso de Jesus. E por isso, eu quero me encontrar com Ele. Quero que Ele seja gracioso para trazer à minha vida muitas estradas de Damasco. Se tiver que fazer brilhar a luz de tal forma intensa para que eu perceba onde é que está a verdade, eu lhe agradeço. Eu preciso de Jesus. Eu não posso viver com a minha história evangélica. Eu não posso viver com a minha vida religiosa. Eu preciso de um Senhor que me influencia todos os dias para ser quem realmente Ele quer que eu seja. O último encontro, meus irmãos, está em João capítulo 21. Corram para lá, por favor. Eu não posso gastar muito tempo aqui, mas esta é uma das passagens que mais me impressiona. Teria tanto para dizer-vos sobre isto. Sabem que esta passagem foi uma das passagens responsáveis que me levou um dia a dedicar a minha vida, juntamente com a Madalena, à obra entre as crianças. E se vocês tiverem muito interesse, podem perguntar mais, que eu digo-vos com todo o gosto, mas hoje não é o dia. Capítulo 21, lembra-se o que é que aconteceu? Jesus morreu, ressuscitou, e vocês sabem que Pedro negou Jesus 3 vezes. Depois que Jesus ressuscitou, os seus discípulos voltaram outra vez àquilo que eles sabiam fazer, que era pescar. E então eles estão a pescar. E curiosamente encontramos aqui, a certa altura, alguém que aparece na praia, era Jesus, que inclusivamente preparou uma refeição para os seus discípulos. Não sei se vocês sabiam que Jesus foi cozinheiro. Portanto, não é? Foi mais cedo. Eu espero ser ainda, não é? Ainda lá chegarei. A minha esposa sabe que um dia qualquer eu vou surpreender. Eu já disse que eu só não entro na cozinha agora porque senão eu vou tirar o lugar a alguém. E eu não quero isso. Está bem? Não, estou a brincar. Mas homens, cozinhem. É uma boa forma de agradar as esposas, está bem? Então fiquem com essa. Não? Jesus cozinhou e preparou a refeição para os seus discípulos. Faltava-lhe o peixe e, curiosamente, nós vemos o que é que aconteceu aqui. Mas, meus irmãos, não quero deter-me aqui em pormenores, mas reparem, este terceiro encontro foi um dos encontros mais emocionantes que Pedro teve com Jesus e Jesus com Pedro. Ele magoou o mestre, ele negou o mestre 3 vezes, dizendo que não o conhecia. Como é que é possível, depois de tantas experiências e encontros significativos, nós dizermos que não conhecemos uma pessoa? Mas sabem, isso acontece connosco. Nós somos iguais a Pedro. Quantas vezes nós já negamos Jesus de alguma forma? Quantas vezes nós nem que sequer queremos entrar na conversa porque não vale a pena, é o que nós dizemos. Este é um encontro de restauração, de reabilitação. Pedro estava derrotado, ele sabia que Jesus lhe tinha perdoado, ele chorou amargamente, mas isso não foi suficiente. As tuas lágrimas de nada servem se tu não te reencontrares com o mestre a quem ofendeste. E a história mostra-nos isso. Jesus, depois de ter ressuscitado, apareceu aos seus discípulos nesta praia, e, meus irmãos, vejam o que é que acontece no capítulo 21 e o verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu amas mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Verso 16 diz: apacenta as minhas ovelhas. Verso 17: apacenta ou pastoreia as minhas ovelhas. Meus irmãos, deixem-me chegar aqui para terminar. Se eu não precisar de encontros significativos com Cristo,
então não faria sentido nenhum Jesus ter-se reencontrado com Pedro depois dele o ter negado. E reparem o que é que Jesus faz. Jesus amplia a missão que já lhe tinha entregue, mesmo depois dele o ter negado. Ele tinha dito a Pedro: Pedro, tu vais ser pescador de homens. E agora ele, depois de pescador, sabem o que é que ele passa? Passa a pastor. Que coisa interessante. Eu quero terminar aqui. Se tu achas que a tua vida cristã vai depender das tuas boas obras ou dos teus bons momentos, estás perfeitamente enganado. É no meio da nossa pequenez que Deus se faz forte. E nós encontramos aqui, neste terceiro encontro, uma grande mudança na vida de Pedro. Quando Jesus, talvez ele esperasse, eu imagino que aqueles dias foram difíceis. Talvez Pedro tenha pensado muita vez: oh Senhor, será que agora eu vou continuar a receber a atenção da parte do Senhor Jesus? Será que Ele não deixou de me entregar a missão que Ele já me tinha entregue? Ele deve ter vivido mal aqueles dias, depois de ter negado Jesus. Jesus lhe aparece na praia para lhe renovar a visão, num encontro que marcou a sua história. E Ele disse: Pedro, tu já não és só o pescador de homens, tu vais ser o pastor, juntamente com outros, daqueles que governam o rebanho. E, meus irmãos, ele está a dizer uma coisa aqui que é surpreendente e que deve mexer na vida dos pastores também. Apacenta os meus cordeiros. Ele estava a incluir toda a gente naquilo que era a tarefa do apóstolo Pedro. E por isso nós, quando lemos Atos dos Apóstolos, vamos perceber que há crianças metidas lá no meio. Atos capítulo 12 é uma menina que abre a porta a Pedro quando ele foi solto da prisão de uma forma milagrosa. Meus irmãos, há uma perspectiva que se aumenta, que se amplia, uma missão que é renovada quando nós desejamos encontrar-nos com Cristo de uma forma permanente e sistemática. Olha, quando falarem comigo, evitem dizer no dia em que me converti. Digam assim: no dia em que Deus efetuou a primeira mudança na minha vida. Porquê? Porque na verdade a vida cristã não é outra coisa que encontros geradores de mudança. Sempre que Jesus se encontra connosco, Ele quer produzir mudança em nós. E nós temos que ter ouvidos e corações para perceber o que é que Ele quer fazer nas nossas próprias vidas. Ao terminar esta série de sermões, meus irmãos, há um desejo que eu desejo para mim e para a congregação de todos. Eu desejo ser acompanhado nesse desafio. Procure Jesus, porque Ele está aí. Não viva a vida cristã nos louros do passado. Cristo renova-se em nós de uma forma constante. Eu estive nos Estados Unidos em várias viagens e a cultura americana começa a imprimir na juventude bem cedo aquela ideia do missionário. É um missionário. Não é? E as pessoas têm um grande respeito, os jovens mais novos têm um grande respeito pelo missionário. Viajei muito lá, mas sempre evitava falar de mim. Também não é que tivesse alguma coisa de jeito para dizer, mas... Meus irmãos, a nossa vida tem que ser vista em Cristo. É Ele que deve aparecer na nossa história. É Ele que deve marcar os nossos dias. Não adianta. Quando nós falamos de nós mesmos, só serve para as outras pessoas. Não serve para Deus. Porque quando falamos de nós, temos que falar do trabalho de Deus nas nossas vidas. Busca encontros com Jesus. Se quiseres partilhá-los com outros, faz isso. Começa por, talvez hoje mesmo, à tarde, onde quer que seja, fala daquilo que Deus tem feito na tua vida. Alguma coisa significativa que marcou a tua história, partilha com outros. Vive esse momento, mas não vivas dele. Procura outros encontros com Jesus. Vamos terminar, meus irmãos, com este cântico que vai aparecer na tela, que pergunta: já falaste alguma vez com Deus
Claro que todos nós já falámos com Deus, mas o hino vai mais longe, vai mais fundo, não é? Quando procura, através deste canto, mostrar-nos a necessidade que nós temos de falar com Ele de uma forma profunda, de buscar esse encontro com Ele. Terei muito gosto, se algum de vocês quiser partilhar comigo algum encontro significativo que Jesus tem feito na vossa vida, para eu me edificar pessoalmente também. Tive a oportunidade de partilhar convosco algumas coisas, partilhem uns com os outros também estas coisas que Deus tem feito. Vamos ficar de pé e vamos terminar o nosso culto. Já falaste alguma vez com Deus, confiando-lhe os anseios teus? Se o buscares em nome de Jesus, Ele te ouvirá. Conta a Deus o que te aflige, pois o teu fardo é mais suave a Deus. O melhor amigo é Cristo, Ele responderá. Mesmo ao envolver-te a multidão, podes segredar uma oração. Não precisas reclamar, Deus vê teu coração. Se subires ao monte de Deus, lá está. Se desceres ao vale, contigo irá. Onde quer que estejas tu, primeiro Deus chegou. Pela Bíblia te responderá com doçura de sabor.